alunos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais uma aula para vocês e o conteúdo de hoje ele vai ser um pouquinho mais direcionado para quem está iniciando nas academias e para quem não tem muita experiência. Então, geralmente a pessoa que não tem muita experiência, quando recebe o programa, né, do profissional que prescreveu para ela, as pessoas ficam com um pouco de dúvida sobre o que são as séries, o que são repetições, o que é o tempo de intervalo. Então, nessa aula aqui eu vou tentar explicar um pouquinho como que funcionam os componentes desse programa para ficar um pouco mais fácil para vocês. Então, geralmente, né, quando você receber um programa de exercício, você vai ter lá, né, a nomenclatura do exercício que você vai realizar. Você vai ter, por exemplo, o número de séries que você vai realizar por exercício. Você vai ter o número de repetições que você vai realizar dentro de cada série. Você vai ter o tempo de intervalo. E esse tempo de intervalo ele pode ser dividido em dois subgrupos, por exemplo, entre séries e entre exercícios. Você vai ter, por exemplo, a carga que você vai utilizar, né, que pode estar em quilos, e muitas vezes também, às vezes você vai anotar o número de placas que você vai utilizar em determinado aparelho, e pode ter também, por exemplo, a velocidade de execução, que pode estar também como, por exemplo, cadência, a cadência do exercício, tá? Então vamos lá, né? O que seria cada componente? Bem, o exercício, né, seria o gesto motor que você vai realizar, por exemplo, que é representado por um exercício. Então, o agachamento é um exercício que muitas vezes pode estar no seu programa. Tá? Então, o exercício é a tarefa que você vai realizar, tá? E na academia, por exemplo, ele vai ser representado por um gesto motor e tem geralmente uma nomenclatura para esse exercício. Número de séries seria quantas vezes você iria repetir esse exercício. Então você vai encontrar lá, por exemplo, 3 séries, né, 3 vezes desse exercício. E essas séries elas vão ser compostas por repetições. Então muitas vezes você vai encontrar lá 3, né, de 10 repetições, por exemplo. Então você vai repetir 3 séries de 10 repetições desse exercício. O tempo de intervalo é quanto tempo que você vai utilizar para descansar ou recuperar entre as séries ou entre os exercícios. Então você teria aqui, por exemplo, um tempo de descanso de 60 segundos, por exemplo, entre cada série. E, por exemplo, de 120 segundos entre cada exercício. Ou seja, você terminou as séries desse exercício, quando você for trocar para outro exercício, você vai descansar um pouco a mais, 120 segundos, por exemplo. Tá? Então, como é que ficaria aqui? Você tem um exercício, você tem a quantidade de séries que você vai realizar e as repetições. Então, você vai fazer, por exemplo, a primeira série, que seria uma de 10 repetições, você descansaria 60 segundos e completaria as outras 2 séries. Tá? Então, aqui tem uma série, 10 repetições, 60 segundos de intervalo. Descansou, recuperou, repete mais uma vez, repetiu mais uma de 10, descansa mais uma vez e repete a outra de 10, descansa 120 segundos para ir para outro exercício. Tá? A carga você vai fazer o registro, né, para cada exercício. Então, se lá no agachamento, por exemplo, você for realizar 3 séries de 10 repetições, vamos supor que você utilizou, por exemplo, 40 quilos para conseguir realizar essas 10 repetições. Então, a sua carga registrada são 40 quilos para 10 repetições. E é importante você registrar a carga para futuramente você conseguir monitorar a sua evolução. Tá? E a velocidade de execução você pode encontrar de algumas formas. Tá? Vou colocar mais simples aqui, que seria, por exemplo, 3 dígitos. Então aqui você teria o tempo, né, da fase concêntrica,
que é uma das fases do movimento articular. Aqui teria a fase de transição e aqui teria a fase excêntrica do movimento. Aqui aí complica um pouquinho mais para quem é leigo, mas seria, por exemplo, a fase concêntrica é quando você está contraindo e o músculo está reduzindo o seu comprimento. A fase de transição seria a troca da fase concêntrica para a fase excêntrica. E a fase excêntrica seria o momento no qual você está alongando esse músculo ou aumentando o seu comprimento. Tá? Então, fase concêntrica, né, seria, por exemplo, 1 segundo, fase de transição 0, e a fase excêntrica em 1 segundo. No total aqui, a gente teria 2 segundos de execução. Tá? E aí você faria 1 segundo na fase concêntrica, 0 de transição e 1 segundo na fase excêntrica. Vamos supor que aqui a gente mudaria, então, por exemplo, seria 2, 0, 2, que teria um total de 4 segundos, por exemplo. Então você levaria 2 segundos para fazer a fase concêntrica, 0 de transição e 2 segundos para a fase excêntrica do movimento. Tá? Então aqui seria a velocidade de execução. Então beleza? Geralmente você vai encontrar lá no seu programa exercício, séries, repetições, tempo de intervalo, carga e velocidade de execução. Tá? Como eu disse, o exercício na academia vai ser representado por algum gesto motor, algum gesto físico, e esse gesto físico, né, a gente vai dar uma nomenclatura, por exemplo, e aí você vai ter que se adaptar à nomenclatura também dos exercícios. A gente vai ter a quantidade de séries que a gente vai realizar por exercício, quantidade de repetições dentro de cada série, tempo de intervalo que pode ser entre séries ou entre exercícios, a carga que você vai utilizar, que geralmente vai ser registrada em quilos ou em número de placas, tá? Muitas vezes se utiliza também o número de placas decorrente do aparelho que você está utilizando, e a velocidade de execução, que é o tempo que você vai levar para completar cada fase do movimento. Como eu disse, tem a fase concêntrica, a fase de transição e a fase excêntrica. Então aqui vai ser quanto tempo você vai levar, né, para concluir essa repetição. Tá? Outro ponto importante que acontece muito nas academias é que quando o professor geralmente prescreve, por exemplo, 3 de 10 repetições, o aluno que não tem experiência, o aluno que não conhece, né, como que funciona as coisas na academia, geralmente acaba fazendo 30 repetições direto. Tá? E como eu disse, né, isso aqui está errado. Faz a primeira série, recupera, faz a segunda série, recupera e faz a terceira série. Tá? Se você conseguiu fazer 3 de 10 direto, ou seja, 30 repetições, é porque a carga ela não estava apropriada para o número de repetições. E aí você tem que ajustar a carga para conseguir fazer 10 repetições. Tá bom? Então nessa aula aqui, quis abordar um pouquinho com vocês sobre exercícios, série de repetições, tempo de intervalo, carga e velocidade de execução, porque muitas pessoas que iniciam na academia ficam com um pouco de dúvida em relação a esses componentes do programa e acabam se confundindo. Tá? Então essa aula foi para tentar facilitar um pouquinho a vida de quem está começando na academia.